Olá galerinha, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre as 5 maiores pandemias da história. Pois é, a crise que estamos vivendo nesse momento não é a primeira da história da humanidade. Vamos relembrar outras 5 maiores crises na saúde em que já passamos. Número 1. Peste bubônica. A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis e pode se disseminar pelo contato com pulgas e roedores infectados. Os sintomas são inchaço dos gânglios linfáticos na virilha, na axila ou no pescoço, febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga e dores musculares. Historicamente, essa doença é considerada a causadora da peste negra, que assolou a Europa no século XIV, matando de 75 milhões a 200 milhões de pessoas na antiga Eurásia. Estima-se que essa doença tenha reduzido a população mundial de 450 milhões de pessoas para 350 milhões de pessoas. Ela assolou o mundo entre 1346 e 1356. Na época, as péssimas condições de higiene e a falta de conhecimento médico colaboraram muito para a disseminação entre as pessoas. E ela voltou a virar notícia em 2020, na Ásia. Número 2. Varíola. Essa doença atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. O faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França tiveram a temida bexiga, como era conhecida na época. O vírus Orthopox vírus variolae, transmitida de pessoa para pessoa por meio de vias respiratórias. Sintomas: febre, erupções na garganta, na boca e no rosto. Também se dava em várias outras partes do corpo. E, felizmente, a varíola foi erradicada do planeta em 1980, após uma campanha de vacinação em massa. Mas antes disso, em 1617 a 1619, ocorreu a primeira epidemia de varíola na América do Norte, em Massachusetts. Mas a doença não se interiorizou, permanecendo limitada às grandes cidades e portos da costa leste. E foi durante a Corrida do Ouro, em 1785, que a varíola passou a atingir também a costa oeste dos Estados Unidos. Número 3. A cólera. Sua primeira epidemia global, em 1817, matou centenas de milhares de pessoas e desde então a bactéria Vibrio cholerae sofre diversas mutações e causam novos ciclos epidêmicos de tempo em tempos, e portanto ainda é considerada uma pandemia. Os primeiros registros de descrição do cólera, ainda em sânscrito, datam do século V. O estudo da doença feito por John Snow entre 1849 e 1854 levou a progressos significativos no campo da epidemiologia. Sintomas diarreia intensa, dores abdominais tipo cólica, desidratação, vômitos e náuseas, hipotensão com risco de choque hipovolêmico fatal, taquicardia, anúria, que é a diminuição da micção devido à perda de líquido, e hipotermia. A transmissão é fecal-oral, ou seja, água e alimentos contaminados ou mal higienizados. O período de incubação é de algumas horas até 5 dias. A cólera não foi erradicada devido às suas constantes mutações. Número 4. Gripe espanhola. Acredita-se que entre 40 milhões e 50 milhões de pessoas tenham morrido vítimas da gripe espanhola de 1918, causada por um subtipo de vírus influenza. Mais de um quarto da população mundial na época foi infectada
E o até então presidente do Brasil na época, Rodrigues Alves, morreu da doença em 1919. O vírus veio da Europa a bordo do navio Demerara. O transatlântico desembarcou passageiros infectados nas cidades de Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Os sintomas eram muito parecidos com o da nossa atual crise e não existia cura. Ela causou muitas mortes e estima-se que de 1918 a 1920 ela infectou mais de 500 milhões de pessoas, mais ou menos 1/4 da população mundial na época, e matou de 17 milhões a 100 milhões de pessoas. Pois é. Por última, mas não menos importante, a gripe suína, ou H1N1. O vírus H1N1 é causado pela chamada gripe suína. Foi a primeira pandemia no século XXI. O vírus surgiu em porcos em uma cidade no México em 2009 e se espalhou rapidamente pelo mundo. Na época matou 16 mil pessoas, e no Brasil o primeiro caso foi registrado em maio de 2009. E em junho, já havia infectado mais de 627 pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde. O modo de contaminação é como o de todas as outras influenças. Contato com saliva, superfícies contaminadas, gotículas respiratórias, no caso espirros. E os sintomas são febre, tosse, dor de garganta, calafrio e dor no corpo. É isso aí. A maioria das pessoas não sabe, mas a maior causadora de morte desde o começo do tempo da humanidade se dá através de influenças. Existem vários outros tipos de bactérias e vírus pelo mundo que são fatais também, mas essa família viral é a que mais mata desde que o mundo é mundo. E é isso aí, galerinha. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha e não esquece de se inscrever e ativar o sininho para ficar sempre ligado em tudo que acontece. Grande abraço, tchau, tchau!